Meu nome é Jonathan Félix e hoje nós vamos fazer um treinamento de produtos mais voltado no nosso café gourmet funcional, porque nós estamos falando de um produto simplesmente sensacional, premium, né, com mais de 24 ativos e que a gente tem que entender um pouquinho sobre cada um deles. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa empresa ela trabalha com qualidade e altíssima tecnologia. A gente tem muito cuidado, né, com as nossas formulações. E outra coisa, todos os ingredientes eles são premiums. O que significa? Significa que além de ter, né, bioativos com altas concentrações, né, de nutrientes, eles também são analisados até o solo em que é plantado. Então, é analisado cada processo da plantação, ao cultivo, à colheita, etc., até chegar no nosso laboratório e até remover dali os nutrientes necessários para a fabricação. E feito isso, a empresa ela se preocupa muito com formulações que são totalmente equilibradas. Para quê? Para a gente ter o melhor de cada componente e com que um potencialize o outro, levando ao balanceamento, que esses nutrientes não briguem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso café funcional, que é uma bebida energética, termogênica, antioxidante e repositora de nutrientes. O nosso café funcional, ele trata-se de uma bebida energética totalmente antioxidante. O que é antioxidante? Antiferrugem, né? A gente brinca assim, que com o passar dos anos a gente vai enferrujando. Então, ou seja, ela vai repor os nutrientes que a gente precisa. E para isso nós temos 24 ingredientes premium, contra 9 do que era, então, o melhor café do mercado. Nós agora somos o melhor café do mercado no mundo, isso comprovado. Nossa tecnologia, né, foi desenvolvida com alto padrão tecnológico nacional e internacional. E os nossos ativos são exclusivos. Então, nossos produtos são patenteados e a nossa fórmula é exclusiva. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o café. Então, ou seja, o nome já é café funcional e o principal componente dele é o café. Uma das coisas que eu gostei muito, né, ao provar o nosso café é a questão realmente do sabor. Porque os cafés que a gente tem no mercado, eles têm um sabor muito ruim, até amargo, e eles não são gostosos de você tomar. E o nosso não, ele é simplesmente sensacional, é uma delícia você tomar. Ele dá aquela leve picadinha ali na língua, isso vocês vão entender até o porquê. E ele realmente é muito mesmo, mas muito termogênico. Então, o nosso café, o que ele faz? Ele vai estimular o cérebro, vai melhorar a nossa atividade cognitiva, ou seja, melhora a memória, concentração, diminui o mau humor e a depressão. Então, ele tem um efeito ansiolítico, anti-inflamatório, analgésico para a cefaleia. E eu vou falar aqui mais um pouquinho. Então, o que acontece? A gente tem no nosso café o café verde também, que é uma fonte de cafeína, nutriente, que inibe a nossa ação do neurotransmissor da adenosina. O que é isso? É responsável por aquela sonolência, aquele cansaço e a fadiga. Então, esse neurotransmissor, ele se acumula no cérebro humano e, ao longo do dia, ele vai ter maior ou menor intensidade. Portanto, a gente vai ficando com mais sono, mais cansado, conforme essa substância ela é produzida. Então, esse café ele vai fazer o quê? Ele vai combater esse efeito, nos deixando mais dispostos no decorrer do dia, ok? Vai diminuir os níveis de açúcar no sangue e também ele contém ácido clorogênico, que é uma substância que está diretamente ligada à redução da glicose absorvida pelo fígado. Então, isso vai acontecer principalmente porque esse ácido ele evita o acúmulo de gordura localizada nesse órgão. Portanto, a presença dessa substância, ou seja, do café verde, contribui para regularizar os nossos níveis de açúcar no sangue. Graças a isso, também é muito indicado como auxiliar no tratamento de diabetes tipo 2. Vamos falar um pouquinho também sobre radicais livres. Os radicais livres, eles são alguns elementos naturais do metabolismo do nosso próprio corpo. Porém, em altas quantidades, eles são extremamente prejudiciais para o nosso organismo. Por quê? Eles têm um efeito de envelhecimento. Ele envelhece o tecido corporal. Então, esse café verde ele tem esse efeito antioxidante, que vai inibir a ação desses radicais livres no nosso organismo. Isso acontece graças à presença do ácido clorogênico, essa substância chamada tocofenóis, que são simplesmente outro nome para a vitamina E, tá? Em outras palavras, o consumo desse café vai ajudar a prevenir o envelhecimento precoce e também o desgaste celular. Ele vai acelerar o nosso metabolismo, por quê? Ele tem um mecanismo muito simples.
Primeiro, uma ação termogênica que vai provocar o aumento da temperatura interna. Segundo, vai acelerar o metabolismo. E terceiro, o organismo passa a queimar mais calorias. Então, dessa forma, a gente vai ganhar mais energia, mesmo em repouso, tá? Ele também tem uma ação diurética e também alguns benefícios cosméticos, né? O chá verde ele tem uma ação diurética, combatendo essa retenção de líquidos e o inchaço corporal. Então, ele é excelente, principalmente para as mulheres, que nesse período da TPM ali, e também da menopausa, retém muito líquido. Então, ele vai tirar esse inchaço corporal. É um dos benefícios também conhecidos. E esse café, ele emagrece? Então, ou seja, uma das propriedades mais famosas do café verde está realmente ligada a essa questão do emagrecimento. Por quê? Esse produto é natural e ele, pela suplementação do café verde, o que vai acontecer? Você pode absorver dentro do seu organismo parte das gorduras que você ingere nas refeições. Portanto, vai evitar esse acúmulo dos lipídios no tecido adiposo. Então, o que ele vai fazer? Vai ajudar a controlar os carboidratos absorvidos pelo organismo. O que ele vai também? Ele vai acelerar o metabolismo. E como ele contém ácido clorogênico, vai ajudar na perda de peso. Então, ele vai sim ajudar na perda de peso, porém de forma natural e saudável. Ou seja, ele é excelente para aquelas pessoas que procuram mudar os hábitos alimentares e ter mais qualidade de vida. Outra coisa que a gente tem no produto, picolinato de cromo, que, por incrível que pareça, também temos no nosso Lip for Slim. E o picolinato de cromo já é comprovado que ele é capaz de reduzir a gordura corporal. Então, ou seja, é bem ali onde é mais indesejado e onde as pessoas têm mais dificuldade de reduzir, é onde o picolinato de cromo age, que é nessa gordura abdominal, mais conhecida como gordura visceral. Isso por quê? Porque ele ajuda a diminuir drasticamente aquele desejo exagerado que as pessoas têm por doces. Por quê? Viram moléculas que concentram ali na barriga. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atuar no controle do apetite. E uma das façanhas que ele tem para ajudar nesse emagrecimento mais fácil é porque o cromo faz com que o carboidrato seja aproveitado como fonte de energia. Ao contrário de só se acumular, ele vira fonte de energia, então ele pega aquela gordura e transforma em energia, ok? A gente tem aqui o TCM. O que é TCM? É triglicerídeo de cadeia média. Então, ele pertence a uma classe especial de óleos saudáveis que fornecem energia rápida para o nosso corpo, tem um efeito termogênico, ajuda a regularizar os níveis de açúcar no sangue e também tem outros benefícios. Entre eles, quais são? Nós temos melhora do desempenho atlético, principalmente, ele é muito indicado para isso. A gente vai aumentar os níveis de energia, a gente vai ter uma ação termogênica que ajuda na queima de gordura, controla os níveis de açúcar no sangue e também vai auxiliar no tratamento de fibrose cística, na má absorção de gorduras. Então, é sensacional, além de ser fonte de ômega 3 e 6. Vamos falar também da taurina. A taurina, muita gente já deve ter ouvido falar em energéticos contém taurina, né? A taurina, qual que é o principal papel da taurina no corpo? Essa substância ela participa de diversas funções do nosso organismo. Ela tem ação antioxidante e atua como anti-inflamatório nos músculos. Então, além disso, ela ainda oferece um efeito protetor do cérebro e da nossa retina. Também age na estabilização da membrana plasmática nas células e na sinalização celular. Entre outras coisas, o que a taurina faz? Na digestão, ela é responsável por eliminar as toxinas e a formação dos sais biliares no fígado, o que decompõe a gordura, ou seja, vai nos auxiliar também nesse processo de eliminação da gordura. A taurina ainda tem um papel importante no nosso coração, por participar do processo de contração do órgão, assim como nos demais músculos. Então, ou seja, é simplesmente sensacional para esse desempenho, né, físico de contração muscular e potencializa o emagrecimento. Lembra que a gente falou que todos os nossos produtos eles são pensados para um componente potencializar o outro e não brigar entre eles? Então, olha só, com a cafeína e as vitaminas do complexo B, a gente aumenta essa eliminação de gordura. Então, a gente tem tudo no nosso produto. Vamos lá. A gente tem o leite. Então, o leite ele é rico em cálcio, fósforo, vitamina A, D, E. Então, ou seja, ele vai estar ajudando, né? Ele tem vários fatores ali que vão estar ajudando no crescimento, as citocinas, peptídeos de alta qualidade,
que ele vai fazer? Ele vai ajudar na atividade imunodulatória, antiviral, antibacteriana, antifúngica, antioxidante, ou seja, anti-envelhecimento, antihipertensivas, antitrombótica e opioide. Olha quantos benefícios a gente tem no leite. Efeitos sobre a síndrome metabólica e sobre o gerenciamento de peso e hidratação. Então, ele também vai ajudar no gerenciamento de peso e também em hidratar a pessoa. Agora, o mais interessante é que tudo aqui foi pensado para um potencializar o outro. Então, a gente até pode analisar tudo separado, mas a gente vai ver que quando se junta, a gente tem aí o melhor café do mercado. A gente ouve muito falar sobre o stevia, né? O adoçante natural stevia. Em comparação dele com outros adoçantes artificiais, como o ciclamato de sódio e o aspartame, o stevia ele traz que vantagens? Ele vai trazer uma vantagem, porque ele favorece na perda de peso, já que ele possui poucas calorias. Ele pode ajudar a regular o apetite e reduzir a fome, tá? Porque ele tem benefício, principalmente para quem tem excesso de peso e quer perder peso. Ele ajuda a controlar e reduzir os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, é excelente para pessoas diabéticas. Ajuda também a aumentar o colesterol HDL, diminuindo aí o risco de problemas cardiovasculares. Então, a gente também tem aqui a goma xantana. A goma xantana, gente, ela é usada em dezenas de produtos, inclusive cosméticos, tá? Por quê? Porque ela é produzida por bactérias que vai dar para o produto o quê? Aquela cremosidade. Então, ela ajuda ali na ligação, vamos dizer assim, de todos os componentes, tá? Então, ela funciona ali para ajudar na absorção dos líquidos, na digestão, né, e promover essa sensação, né, de preenchimento gástrico. Então, ela é muito, muito, muito usada mesmo em todos os tipos de produto que tem no mercado. A cúrcuma. Eu gosto muito de falar da cúrcuma, porque muitas pessoas já ouviram falar de cúrcuma, conhecem ela por outros nomes também. A cúrcuma é uma planta medicinal utilizada tradicionalmente na medicina na Índia, né, principalmente desenvolvida na Índia, há cerca de mais de 6.000 anos. Então, ou seja, ela é indicada para problemas como resfriados, sinusites, infecções bacterianas, alterações no fígado, diabetes, lesões como anorexia e reumatismo. Atualmente, sabe-se que a cúrcuma ela apresenta uma série de propriedades farmacológicas, vamos assim dizer, as quais a gente pode destacar o quê? Antioxidante, anti-inflamatório, é poderosíssimo anti-inflamatório, muito indicado para quem tem artrites reumatoides e todos os ites, né, que são inflamações, antibacteriana, antidiarreica, antipasmódica, antifúngica, antiparasitária, antitumoral, antiviral, diurética, hematoprotetora, neuroprotetora e também reduz os níveis de colesterol. Então, alguns trabalhos ainda, né, que estão sendo analisados aí com a cúrcuma, apresenta vários efeitos neuroprotetores no tratamento de doenças, inclusive como Parkinson, que é o mal de Parkinson, e o Alzheimer, porque ele ajuda a combater alguns tipos de câncer também. Então, assim, é simplesmente sensacional como a medicina, né, lá há 6.000 anos atrás, eles já usavam a cúrcuma para várias coisas. Então, algumas coisas ainda estão em estudos, sendo confirmados, para saber quais são as doses adequadas para cada coisa também. Mas a nossa empresa aqui, para o fim do nosso produto, do nosso café, tem a dose correta. A gente também tem aqui outra coisa incrível que muitas pessoas gostam, eu não sou tão fã, que é a canela. Oi. Desculpe te interromper, mas falando da cúrcuma, diz ali no terceiro parágrafo que ela deve ser consumida com a pimenta. Me diz o seguinte, o café nosso tem pimenta ou não? Ele tem pimenta. A gente vai chegar no final. Obrigado. Tá? Perfeito. Então, o que acontece? A canela, o consumo regular de canela, ele vai resolver diversos problemas e vai dar vários benefícios para a saúde. Entre eles, quais benefícios? Vai ajudar no controle da diabetes. Por quê? Porque a canela possui propriedade antioxidante, anti-inflamatória, que protege as células do pâncreas e melhora a função do hormônio da insulina, ou seja, prevenindo a resistência à insulina à diabetes. Promove o emagrecimento. Por quê? Porque a canela contém cinnamaldeído.
é um composto que estimula, né, o aumento do nosso metabolismo, fazendo com que o corpo ele vai queimar mais esse excesso de gordura corporal. Então, ele promove o emagrecimento por causa disso, tá? Outra coisa, combate cárie e mau hálito. Olha só, a canela ela contém esse mesmo cinnamaldeído e o eugenol, que são componentes que têm propriedades bactericidas. Então, elas ajudam a prevenir e combater problemas bucais, como cárie, gengivite e mau hálito. Então, você imagina, além de estar tomando um café incrível, que vai te ajudar a perder peso, extremamente termogênico, que vai te trazer N outros benefícios. Quem escuta e vê as lives da Vivi, escuta ela falando exatamente isso, que a pessoa vai sentir que cada organismo funciona de uma forma, mas cada pessoa vai ver vários outros benefícios usando os nossos produtos. Melhora também a saúde mental, porque ela tem antioxidante que previne esses danos causados pelos radicais livres. O que são radicais livres? Estresse, poluição. Então, a gente está o tempo todo ali sofrendo de radicais livres. Então, vai ajudar a eliminar isso e ajuda também o nosso sistema nervoso central. Vai melhorar a memória e previne situações como Alzheimer e a demência e também o mal de Parkinson, tá? Previne também doenças cardiovasculares, ou seja, melhora também o colesterol bom, melhora o humor, isso é muito importante. Lembra quando eu falei aqui da época, né, da TPM, então, que é conhecida como tempo para matar? Brincadeiras à parte, né? Mas a gente fica realmente, a mulherada fica com mau humor. E os homens ficam com mau humor porque as mulheres estão de mau humor. Então, o que a gente pode falar? Toma esse café, você vai sentir bem, vai tirar essa sensação de inchaço, vai emagrecer e ainda vai ficar com bom humor. Por quê? Além dela ter essa propriedade anti-inflamatória, ela evita a inflamação nas células do sistema nervoso central e melhora a produção da serotonina. Então, ou seja, que é o nosso hormônio, né, da felicidade e tal. Então, o que acontece? A pessoa ela vai ficar muito melhor, tá? Com relação ao humor. E vai ter mais felicidade e bem-estar geral. Ela vai se sentir muito melhor. Melhora a digestão, ajuda na prevenção de câncer, tá? Por causa do eugenol, que ele é potentíssimo como antioxidante. Então, ele vai ajudar a combater esses radicais livres que levam as células a se mutarem, vamos assim dizer. Outra coisa interessantíssima, melhora a saúde sexual. Por quê? A canela ela é considerada afrodisíaca, porque ela tem propriedades estimulantes que acabam melhorando essa circulação sanguínea, aumentando a sensibilidade e favorecendo o bem-estar, a libido e o prazer. E também, além de tudo isso, principalmente nesse momento, né, gente, que a gente passou de pandemia, outra coisa incrível é que ela aumenta o nosso sistema imunológico, melhora o sistema imunológico. Agora vamos falar da L-carnitina, tá? Ela realmente emagrece? Aqui a gente pode ver que está falando o quê? Que ela aumenta a tolerância ao exercício físico e também melhora essa questão do uso dos triglicerídeos como energia. Ela pode nos emagrecer por quê? Porque ela é uma substância que ajuda o corpo a transportar a gordura para as mitocôndrias das células, que são os locais onde a gordura é queimada e transformada em energia, que é necessária para o funcionamento do nosso organismo. Então, dessa forma, se a gente coloca a L-carnitina no nosso produto, além de ajudar a emagrecer, vai aumentar os nossos níveis de energia, melhora o desempenho em treinos, melhora a resistência, e ela geralmente é encontrada, né, em laticínios, na carne, especialmente na carne vermelha, assim como no abacate e em grãos de soja, tá? Embora em abacate e grãos de soja em quantidade bem menor. Bom, agora está aqui, ó, a pimenta preta. Mas vamos falar primeiro aqui do gengibre. O gengibre, gente, eu quis aqui até separar algumas coisas interessantes, por quê? Existem muitas dúvidas com relação ao gengibre. Quando a gente fala que um produto tem gengibre, muitas pessoas costumam falar: ah, eu não vou usar esse produto porque vai aumentar a minha pressão arterial, etc. Então, vamos falar aqui um pouquinho, tá? Ele é termogênico, ele aumenta o metabolismo e a queima de gordura. Eu acho interessante que muitas pessoas associam o aumento de metabolismo com o aumento de pressão arterial. Eu nem sei por quê, tá? Mas o que acontece? Comer gengibre, né, ou ter alguma coisa que tenha gengibre vai fazer mal? Quando consumido em excesso, qualquer coisa em excesso faz mal. Então, ele pode causar até dores no estômago para pessoas que são sensíveis. Porém, no nosso produto, ele é colocado numa quantidade totalmente equilibrada. Aí teve outras perguntas que já fizeram também sobre o gengibre. Ele afina sangue? Então, o que acontece? O que ele vai fazer? Ele evita que pessoas precisem tomar remédios de anticoagulantes, como a
varfarina. Por quê? Porque ele aumenta, ele vai melhorar, vamos dizer assim, não é que ele vai ralear o sangue, né? Ele vai melhorar essa função ali de anticoagulante. Ele que traz esse saborzinho picante para o nosso produto. Quando você coloca o produto na boca, você vai ver que ele dá tipo uma sensação de picância ali na nossa língua, que eu particularmente gostei muito, tá? Ele vai atuar também na modulação das bioquímicos no processo de inflamação crônica, então ele também ajuda nesse processo de inflamação. Ele tem um efeito diurético, então, ou seja, ele vai ajudar o corpo a não dar aquela sensação de sonolência, e ele tem propriedades fitoterápicas e que vai ajudar também no controle do colesterol. Outra coisa que é a pergunta principal que fazem, né, é: gengibre aumenta a pressão arterial? Então, gente, o gengibre, ele não aumenta a pressão. E o que ele pode fazer? Ao contrário, ele melhora a pressão arterial. No entanto, algumas pessoas usam medicamentos para controlar a pressão, eles têm que consumir gengibre com alguma orientação médica. Então, a gente sempre fala, né? As pessoas falam assim: fulano de tal tem tal problema, ele pode usar tal produto? Eu, particularmente, sempre indico a pessoa a procurar o médico dela, mostrar, tirar uma foto aqui dos componentes do nosso produto, da formulação, e falar: doutor, tem alguma coisa aqui que eu não possa usar? Não pergunta para o seu médico: eu posso usar o café gourmet funcional da VS Life? Porque o seu médico não conhece o café gourmet, ou ele não conhece a nossa empresa. Então, ele vai falar não. Mas se você pergunta para ele alguma coisa que pode me fazer mal, aí com certeza ele vai fazer uma análise do que tem no produto, não do produto em si, entendeu? Então, isso é muito bom. Então, o gengibre ele também vai ajudar a emagrecer. Por quê? Porque ela tem uma ação estimulante que ajuda a aumentar o metabolismo e, consequentemente, o gasto energético, tá? A gente também tem o chá verde. O chá verde ele tem mais de 10 benefícios para a nossa saúde. Um deles, que é incrível, é a prevenção de câncer. Por quê? Quando a gente começa a consumir produtos que têm a chá verde, a gente começa a prevenir alguns tipos de câncer, principalmente o de próstata e de estômago, e também de mama, já que é rico em antioxidantes, né, que evita esses danos causados pelos excessos de radicais livres. Então, além disso, as catequinas presentes nele, em grande quantidade, fortalecem o nosso sistema imunológico, evitando a formação de várias células cancerígenas. Ele também ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Por quê? Justamente, vocês vão ver que a gente está muito repetitivo nisso, tá, gente? Porque praticamente quase todos os componentes são antioxidantes. Ou seja, todos eles vão estar ajudando a combater radicais livres. Então, se você começar a tomar o café, além de emagrecer, além de começar a ter vários benefícios na saúde, o seu metabolismo funcionar melhor e tudo mais, você começar a ver que você está com aparência mais jovem, não se assuste. Isso é porque é riquíssimo em antioxidante. Previne doenças do coração, ajuda na perda de peso, previne gripes e resfriados, melhora a saúde da nossa boca, previne diabetes, controla a pressão arterial, previne doenças neurodegenerativas e melhora também o desempenho durante os exercícios. Agora, gente, o que eu quero falar para vocês? Sobre a biotina. Vamos falar um pouquinho aqui da biotina. A biotina está aqui embaixo, e a colina também, por quê? Porque não tinha no material oficial da empresa. Então, eu comecei a estudar sobre a biotina, e a biotina ela é mais conhecida como B7. A biotina ela tem uma série de benefícios para o nosso corpo. Ela faz parte aqui do complexo B, tanto ela quanto a colina. Mas eu quis falar sobre elas porque, inclusive, é muito falado pela Vivi. Então, o que acontece? Quais são os benefícios da biotina? Principalmente pele, a saúde da pele, a saúde dos cabelos. Tem muitos produtos que são vendidos aí hoje de beleza com biotina, até biotina em cápsula. Por quê? Porque ela garante a formação do colágeno e da queratina, que são fundamentais para a elasticidade e a resistência da nossa pele. Além disso, a vitamina ela fortalece as unhas, cabelos, já que o quê? Ela mantém a produção de proteínas essenciais. Então, a gente também tem benefícios como crescimento do cabelo, elimina, né, a queda capilar, ajuda no fortalecimento das unhas, evitando que elas fiquem quebradiças, auxilia a resistência da nossa pele, ajuda no controle da diabetes, por conta da quebra da absorção da glicose, e contribui para o sistema nervoso central, os níveis de colesterol. Então, o que acontece? A gente também aqui tem a famosa pimenta preta. Vamos falar dela, porque inclusive foi falado que seria interessante você ter a cúrcuma junto com a pimenta. Então, a pimenta preta ela é muito conhecida como pimenta do reino, ou pimenta preta.
ela tem quais benefícios? Ela vai ajudar a prevenir câncer e envelhecimento precoce. Ela tem uma propriedade anti-inflamatória, promove a saúde do nosso cérebro, reduz níveis de açúcar no nosso sangue, ajuda a reduzir níveis de colesterol, melhora a digestão e a saúde intestinal, fortalece também o nosso sistema imunológico, e vocês podem ver que são tudo muito parecido, né? O que um e o outro faz, mas um potencializa o outro. Promove a saúde dos cabelos, previne constipação, auxilia na perda de peso e também reduz dor nas articulações. Além de tudo isso, ela contém um alcaloide antioxidante que ajuda a reduzir o estresse oxidativo no caso de Alzheimer. Então, a gente termina aqui falando da colina. Então, o que é a colina, né? Quais são os benefícios da colina? A colina também faz parte ali do complexo B, ela é a B8. Então, quais são os benefícios que tem comprovação da colina? Ela é uma grande aliada para o nosso cérebro. Por quê? Porque o cérebro ele atua de duas maneiras. Ela é importante no nosso cérebro de duas maneiras. Primeiro, ela vai agir na formação do neurotransmissor acetilcolina, que vai reduzir de maneira indireta a memória e a cognição. Além disso, ela age na formação da esfingomielina, que é o quê? Que é a capa que protege os nossos neurônios. É uma capa protetora dos neurônios. Ela também é boa para o coração, porque ela age como no neurotransmissor, a mesma acetilcolina. A colina também contribui para o combate da frequência cardíaca, para o controle, perdão, da frequência cardíaca, e ela também ajuda na formação de uma enzima que é capaz de proteger o nosso organismo contra homocisteína, que é o quê? Que é uma substância tóxica para o nosso organismo, principalmente para o nosso coração. Então, ela vai ajudar também, não só a proteger os nossos neurônios, como também a proteger o coração. Tem um benefício para os músculos, porque age nessa formação do neurotransmissor, o mesmo acetilcolina, que também contribui para o controle da atividade dos nossos músculos. E, por fim, ela vai estar ajudando no nosso fígado. Por quê? Porque ela acumula o fígado ele acumula um pouco de gordura que a gente forma dentro do corpo e toda essa sobra de calorias do corpo é reservada formando os triglicéridos, combustível de reserva. Uma parte vai para os músculos e outra para o fígado. E se houver um acúmulo disso nos órgãos, a gente vai ter problema. Então, o fígado precisa da colina para quê? Para formar um transportador para retirar essa gordura do fígado e fazer com que o corpo utilize essa gordura como energia. Então, gente, é muita informação. Eu vou estar deixando esse vídeo gravado para vocês estudarem várias e várias vezes, porque nós temos 24 ativos prêmio nesse café sensacional, então a gente tem que entender um pouquinho deles, principalmente desses que eu falei, para entender como que eles funcionam em sinergia, né? Ou seja, um potencializa o outro. Eu queria agradecer a todos vocês, eu vou encerrar a gravação.